hoje a gente vai cobrir a nova regra do preço de transferência. Acho que a Graziela vai falar conosco, porque nós temos, ou seja, a grande maioria dos votos aqui estão ou não conhecemos o medida provisória, o primeiro item, ou o item H que não sei opinar. Então acho que isso seria uma boa dica para o nosso público e acho que com isso vamos para a nossa apresentação de hoje. E aí acho que primeiro, acho que nós temos Graziela que vai nos falar sobre essa nova regra do preço de transferência. E aí, Graziela, eu estou imaginando que você já tem tido bastante discussão sobre esse tópico nos últimos meses da implementação da nova regulamentação dos preços de transferência. Isso, exatamente, Kieran. Esse tema se acirrou às discussões, né, desde o final do ano passado, com a publicação da MP, ainda mais agora que a MP foi pautada, né, para apreciação no plenário da Câmara essa semana, né, lá tramitando em regime de urgência, e a gente também teve a publicação da instrução normativa, né, da Receita Federal, divulgando aí que quem quiser antecipar a aplicação dessas novas normas para 2023, o prazo seria agora em setembro, né? Então, por isso que o tema agora tem uma sensibilidade maior aí em relação àqueles que estão sujeitos, né, à aplicação da norma. Talvez, considerando as respostas que a gente recebeu, talvez você pode nos explicar que tipo de empresa que seria coberta por essa norma, porque aí talvez temos vários tipos de pessoas escutando e talvez só para explicar quem deveria se preocupar com essa norma. Claro. A gente tem hoje as regras de preço de transferência na Lei 9.430, e essas regras elas são aplicáveis para as operações, né, de importação e exportação de bens, serviços e direitos, que são feitas entre uma parte aqui no Brasil e uma parte vinculada no exterior, ou entre uma empresa aqui no Brasil e uma empresa, né, sediada no exterior que esteja em um paraíso fiscal ou tenha um regime considerado de tributação favorecida. Então, por mais que seja um terceiro, a depender do regime de tributação ou do domicílio da contraparte, você está sujeito às regras de preços de transferência, que nada mais é, vamos dizer assim, que um cálculo para você demonstrar aqui para o fisco aqui que você praticou essa operação e você não erodiu a sua base tributável. Ou seja, numa operação de importação que você não praticou um preço excessivo, né, não teve um custo excessivo de importação, e numa operação de exportação que você auferiu ali uma receita mínima, que seria a receita entendida de acordo com os métodos disponibilizados na legislação atual, né? Esse é o regramento, uma visão geral. Essas regras também são aplicáveis para as operações financeiras na legislação de hoje, principalmente com relação a empréstimos, né? Então, se você tem um empréstimo contratado também com uma parte vinculada no exterior ou com uma empresa, né, com um banco, uma empresa financeira que esteja no paraíso fiscal, da mesma forma essas regras são aplicáveis. E aí você tem que demonstrar que a receita de juros ou a despesa com juros gerada também está dentro aí, vamos dizer, das margens, né, e dos níveis requeridos dentro da legislação atual. Tá? Essa é a análise que deve ser feita hoje, né? Então, hoje a gente tem uma legislação estanque, que tem ali métodos com margens fixas, e por isso que essa legislação está sendo revista, né? Porque numa perspectiva OCDE é sempre avaliada uma questão de mercado, né? Qual seria o preço que seria praticado caso essa operação fosse entre partes independentes, que é o princípio arm's length, que rege ali o guidelines da OCDE, né? Então, passaria, na verdade, essa alteração das regras de preços de transferência que a gente tem hoje, de uma aplicação de margens fixas para uma visão e uma análise econômica, né? Essa é a grande alteração que nós teremos aí, se convertida, né, a MP em lei. Legal. Então parece bastante abrangente, ou seja, cuidar com as empresas que têm transações com o exterior, seja empréstimo, seja serviço, importação de produto, vende,
tem que fazer uma análise do escopo das suas transações e aplicabilidade dessas normas. Exatamente. E agora, com esse novo conceito também da medida provisória, ele amplia um pouco mais, porque hoje na legislação que a gente tem uma lista, né, que traz quais são as hipóteses, né, de negociação do Brasil com o exterior. Então a matriz, se tem participação comum, então ele traz um rol ali dos casos. Na nova legislação, ele não traz essa lista, ele traz uma lista, mas ela é exemplificativa. Porque no conceito, vamos dizer, OCDE, você tem que avaliar ali se tem a influência ou não. Tem algumas discussões, né, sobre esse conceito de influência, mas o Brasil adotou esse conceito de influência. Então, a partir do momento que é verificado que uma das partes pode ter influência sobre a definição do preço ou as condições estabelecidas, também deve ser aplicada a legislação de preços de transferência. Então, ficou algo mais subjetivo nesse novo contexto. Legal. Ou seja, a regra existente ela é mais simples e objetivo, e quando a gente vai para esse novo ambiente, pode ser que, imagino que as empresas vão precisar de novas formas até subjetivas para definir isso, que poderia gerar maiores discussões, inclusive internas e com fisco, nessa aplicação. A regra existente ela é mais objetiva. Eu não diria que ela é simples, porque hoje ela demanda uma análise item a item. Então, essa análise hoje ela é feita por tipo de produto, por tipo de serviço, por tipo de direito. Então, você tem que demonstrar que você está ali atendendo a margem para cada um desses itens. Então, é muito trabalhoso e muitas vezes, né, vamos dizer, as empresas, para alguns itens atingem a margem, para outros não, mas em termos de negócio, né, da intenção do negócio, eles estão ali com uma margem, vamos dizer, que seria uma margem razoável naquele business. Mas, em razão de alguns itens terem ajuste, eles são obrigados a fazer ajustes no Brasil, né? Então, isso é algo muito questionado. E nessa mudança, né, de approach de legislação, você vai olhar ali o tipo de transação. Então, tem ali uma etapa de delineamento, entendimento econômico, né, dos termos, condições contratadas, qual que é aquela transação efetiva para você avaliar se você está com uma lucratividade, que seria a mesma atingida numa operação com terceiro ou não, né? Então, muda aí o viés. Hoje a regra é mais objetiva e ela iria para uma análise mais subjetiva. Mas hoje, vamos dizer, ela é mais trabalhosa e demanda aí um controle mais fino das empresas, porque ela é por item, vamos dizer assim, né? E o conceito dessas normas se você, quando se fala de ajuste, se, por exemplo, se o preço de venda para o exterior estivesse abaixo de uma certa patamar, aí você faz um ajuste na declaração de imposto de renda da pessoa, da empresa aqui no Brasil, para que a empresa tributa um lucro como se tivesse vendido por um valor maior. Então você ajusta na declaração de imposto de renda. É na base do imposto de renda. Então, o cálculo do preço de transferência hoje tem que ser feito no final do ano. E aí, no final do ano, você avalia se o preço médio, vamos dizer assim, para cada um desses itens está de acordo com um dos métodos, né? Então, no caso da importação, você vai avaliar se o custo médio que você praticou está em linha com o custo máximo de acordo com o método que você adotou. E hoje você pode escolher esse método, que seria o método que te gera o menor ajuste. Se não estiver, você avalia a diferença e essa diferença ela deve ser considerada na apuração do seu imposto de renda database 31 de dezembro. Então, é uma adição permanente. Da mesma forma, na exportação. Se você está exportando e você não exportou pelo valor mínimo, que seria aquele determinado por um dos métodos, você também vai ter uma adição permanente no cálculo do seu imposto de renda. Então, deve ser feita essa adição em 31 de dezembro. Legal. Então, estou imaginando que este cálculo, isso tem que ser já considerado na declaração de imposto de renda e portanto, sendo feito por item e por transação, imagino que tem que ter sistema para as empresas devido ao volume de transações que devem estar fazendo para isso. Então, as implicações de implementar novas... Talvez estamos aqui discutindo potenciais novos sistemas e processos, controles para essa nova regra.
Isso, para a nova regra, a empresa precisa se preparar com relação aos controles, porque eles são, vamos dizer, um pouco diferentes, né? Hoje, você consegue controlar ali dentro do seu sistema, você precisa de informações de custo, de venda, de aquisições, né, de entradas, de notas fiscais, então é um controle muito detalhado e linkado com o fiscal. Na nova análise, você vai ter também um controle muito relacionado à questão financeira, né, as demonstrações financeiras, porque a gente vai ter que avaliar se, de acordo com o método, né, selecionado, que você não pode mais escolher o método, você tem que avaliar de acordo com a sua operação, com os termos, condições, ativos e riscos, qual seria o método mais apropriado, e aí dentro desse método, a depender, você tem os índices que seriam considerados para avaliação da sua lucratividade requerida naquele caso. E aí essa avaliação é feita dentro das informações das demonstrações financeiras. Legal. Então, imaginando que muitas empresas, ou seja, as empresas que estão dentro do escopo dessas transações, eles devem estar trabalhando bastante, então, para tentar se adequar a essa nova norma. Sim, porque a gente tem o desafio, né? Porque esse estudo foi feito, né? Até voltando aqui, aproveitando aqui o slide lá da linha do tempo, né? Esse estudo ele foi feito, né? Começou essa discussão porque o Brasil pediu para ser membro da OCDE e um dos requisitos é que se altere a legislação de preço de transferência. Não quer dizer que se alterar o Brasil vai ser aceito, porque tem todo um protocolo a ser cumprido, né? Mas requisitos é a alteração das regras de preços de transferência. Então, desse estudo conjunto que foi feito de OCDE e Receita Federal, teve-se a conclusão que tem que ter a alteração total do sistema, não é possível coexistir o que a gente tem hoje com a metodologia OCDE baseada no princípio arm's length, né? E aí teve a Receita trabalhou, né, já fez, vamos dizer assim, uma base do que seria essa nova regulamentação, né, esse novo sistema. Fez alguns eventos ao longo de 2022, e aí, como resultado das eleições, muitos pensaram que isso ficaria para um futuro, né? E, na verdade, veio, né, no final do ano, a publicação da medida provisória, e ela trouxe como seria, vamos dizer, os principais conceitos desse novo sistema. Ainda estamos aguardando uma instrução normativa, né, para trazer os detalhes da aplicação de como vai funcionar. Mas a base conceitual ela está na medida provisória 1152. Agora, ela está, como eu mencionei, no plenário da Câmara. A gente teve aí 107 emendas propostas, né, entre diversos temas, tanto falando da questão da vigência, né, porque a AMP ela fala que essas novas regras elas são obrigatórias a partir de 24, mas seria opcional a partir de 2023, conforme orientação, né, conforme a ser regulado pela Receita Federal. Entre as propostas de emenda, tem aí tanto para trazer obrigatoriedade para 2023, como também em relação a postergar, por exemplo, para 2025, 2026 e esse período de 23, 24 ser opcional, né? Então, tem a discussão aí em relação à vigência, à obrigatoriedade do novo sistema. Tem outras aí emendas relacionadas à questão de conceito de paraíso fiscal, commodities. Depois, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o importante aqui é considerar aí os próximos passos com relação a essa legislação, né? A gente tem essa discussão no plenário, a expectativa é que, contando o prazo, né, da conversão da medida provisória para a lei, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60. Então, o primeiro prazo seria agora em abril, e o último prazo, vamos chamar assim, né, para a conversão, seria ali o início de junho. Então, trabalhando com esse cronograma de aprovação até o início de junho, a Receita Federal já se manifestou, né, em alguns eventos, no sentido de que eles já trabalharam na instrução normativa, estão aguardando aí o fechamento da redação final, e a intenção deles realmente é publicar a instrução normativa com os detalhes da nova norma em junho, né, para que o contribuinte que queira antecipar para 2023 tenha aí esses 2 meses, né, julho e agosto, para fazer essa avaliação se vale a pena ou não antecipar as novas regras ainda para 23, porque a opção deve ser feita em setembro, entre 1º e 30 de setembro. Então, aí é um curto prazo, vamos dizer assim, né? 2 meses,
depois da divulgação da IN, para fazer essa avaliação. Então, tem muitos clientes, muitos contribuintes já trabalhando nessa avaliação com antecedência, com base na regra que a gente tem hoje da medida provisória, já para fazer essa avaliação se vale a pena ou não antecipar para 2023. Uau, isso é muito pouco tempo. Ou seja, a norma detalhada sai na instrução normativa em junho e você tem que exercer a opção para 2023 até setembro. Então, isso. E é importante destacar que a opção ela é válida para toda a legislação, né? Para todos os artigos. Você não pode escolher falar assim, para os serviços eu vou alterar, para os produtos não, para a operação financeira eu vou alterar, para esse não. A partir do momento que você decide antecipar, você antecipa toda a regra. Então, por isso que é importante fazer uma avaliação geral, né? Porque muitas vezes o pessoal pensa, nas minhas importações para mim vai ser melhor, porque eu já tenho acesso a informações do exterior, para a documentação vai ser melhor. Mas quando olha para a parte de operações financeiras, talvez serviços, fala, acho que eu não tenho todas as informações, não estou preparado. Questão de discussão de royalties, será que eu tenho a documentação? Então, é algo que precisa ser avaliado. Eu vou passar, então, para o próximo slide, só para falar aí, de forma geral, quais são as principais alterações com relação a essa legislação, né? Então, conforme eu mencionei, tem aí a alteração da forma, né, como a gente faz a análise hoje, que ela é feita item a item, e você trabalha ali com aqueles métodos que têm as margens fixas, e agora não, você faz uma análise mais econômica, né? Então, você tem que avaliar ali todos os termos e condições contratuais, todas as funções, ativos e riscos assumidos pelas partes envolvidas, as características dos bens e serviços envolvidos nessa transação, e fazer uma avaliação de mercado, né? Para entender qual que é o negócio, entender, né? Ele chama até de delinear a transação, para aí sim chegar em qual que seria o método mais apropriado para documentar aquela operação. Então, deixa de ser o método que dá menos ajuste, né, e a sua escolha, para ser aquele mais apropriado, faça a documentação, né, e a esse delineamento que você fez, para determinar qual que seria ali a remuneração atribuída nesse caso. E aí, nesse contexto também, a gente teve a introdução de novos métodos aqui na legislação. Então, além dos métodos tradicionais, né, baseados nas vendas, nos custos, e também na comparação de preços, né, que a gente chama do PIC, a gente teve a introdução aí dos métodos baseados na lucratividade, que é o TNMM e o Profit Split, que são dos métodos mais utilizados, vamos dizer, no exterior. E ainda tem a possibilidade da adoção de outros métodos, caso nenhum desses, vamos dizer, seja aplicável, como é o caso, por exemplo, de intangíveis únicos e valiosos, em que você poderia, por exemplo, aplicar um método de valoração para testar, vamos dizer, a negociação desse intangível. Outra importante alteração é em relação à documentação, né? Como você mencionou, Kyrian, hoje a gente coloca a informação dentro do SF, né? Detalhando aí por item qual foi o preço praticado, qual foi o preço parâmetro de cada um deles. E agora não, a gente vai precisar preparar um master file, que na verdade ele é preparado normalmente pela matriz no exterior, então é importante para quem está sujeito a essas regras já começar a conversar com o pessoal lá fora, para ver qual que é o status do master file, se eles podem compartilhar com vocês, porque vai ser um relatório obrigatório aqui no Brasil, e até para avaliar, né, se o que está escrito ali com relação, né, à visão geral do grupo e a atuação no Brasil conversa com o que é feito na prática, com os contratos e com as operações efetivas. Um novo documento aqui, uma novidade, também é o Local File, que aí ele foca no negócio e na operação como ela é feita aqui no Brasil, pela empresa local. Então, nesse Local File, que se entra no detalhe, né, de como se chegou naquela conclusão daquele ser o melhor método, né, o método mais apropriado, qual que com relação às informações econômicas que foram consideradas para a remuneração, para determinar a remuneração. Então, é um documento bem trabalhoso, né, e muda totalmente o perfil. A Receita ainda está avaliando, né, das conversas que eu tive, né, que eu participei dessas conversas, discussões com a Receita, eles estão avaliando aí se eles vão incluir a chamada TP Return, que a gente tem em alguns países, em que você dá uma visão geral aí dessas operações,
e é uma visão mais financeira, mas eles ainda estão na avaliação se isso vai ser implementado ou não e como, né? E aí, só para encerrar, Kyrian, de alterações aí relevantes, né, o que a gente tem de novidade, são que os métodos hoje, eles são muito desenhados para os bens, e nós temos que aplicar também para serviços e direitos, né, de uma forma geral. Com essa nova metodologia, o que a gente tem? A gente tem agora um regramento mais direcionado para o caso de serviços, contratos de compartilhamento de custo, reestruturação de negócios e operações financeiras. Então, a gente agora tem um leque mais abrangente, vamos dizer assim, para análise de operações financeiras, em que eu devo olhar também regras específicas para cash pooling, garantias, seguros, isso é importante. E aí, para fechar, tem uma discussão muito relevante com relação à questão dos paraísos fiscais, né? Porque a determinação na nova regra é que são considerados paraísos aqueles que tributem, vamos dizer, a renda inferior, com uma alíquota inferior a 17%. A gente ainda não sabe, né, não veio um detalhamento se é alíquota efetiva, alíquota nominal, como que eles vão regulamentar essa parte, mas já tem aí uma discussão com relação a essa alíquota específica de 17%, né? Porque a gente tem a discussão ali no conceito BEPS, que a alíquota seria em torno de 15%, então já tem também propostas de emenda para rever esse conceito. E algo que preocupou muito é a questão da normativa dos royalties, né? Hoje os royalties, eles estão fora, né, da discussão do conceito ali da análise de preços de transferência. E aí, nessa nova regulamentação da MP, ela revoga essa legislação atual dos royalties, eles vão para dentro da análise de preços de transferência, então a gente deixa de ter aí esses limites de dedutibilidade de 1% a 5%, e temos que fazer o estudo de benchmark para determinar aí qual seria a remuneração adequada para aquele caso, mas é importante colocar que a medida provisória trouxe um limite ali de dedutibilidade, colocando que pagamentos, né, de royalties, assistência técnica, para paraísos fiscais ou empresas com regime de tributação favorecida, ele é indedutível de cara. Então, isso deve ser avaliado também. Então, por mais que se você aqui, se a sua empresa paga um tipo de royalties para o exterior, é importante verificar onde está aquela empresa, né? Quem que é a contraparte. Porque com a nova regra, você pode ter aí uma indedutibilidade de cara se a regra for aprovada dessa forma. Claro que tem propostas de emenda, né, para tirar essa limitação, porque tem duas, né, com relação ao pagamento dos royalties, tanto dessa questão do paraísos, quanto a questão da dupla não tributação, né? Se houver a dupla não tributação, ou seja, tive a despesa com royalties aqui, mas a outra ponta não tributa essa receita, também tem essa questão de não ser dedutível aqui no Brasil. Então, são aspectos aí importantes e que devem ser observados aí, acompanhados atentamente com relação às regras de preço de transferência. Uau, ou seja, sem entrar nesses outros, sem entrar na reforma tributária, já temos uma enorme alteração aqui na legislação de preço de transferência com amplitude e um timing muito desafiador. Exatamente. Legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Estou à disposição, caso tenham dúvidas. Legal. Acho que tem algumas perguntas aqui no chat. Se quiser responder. Talvez agora vamos para a Sara. Uhum. Com você. Pronto. Bom, agora vamos tratar de um outro tema tributário importante, que é a quebra da coisa julgada. E não necessariamente, né, o Kyrian já até adiantou que não é um tema necessariamente do fechamento do primeiro trimestre de 2023, porque ele acabou gerando impacto nas demonstrações financeiras de dezembro de 2022 para aquelas companhias que ainda não tinham emitido suas DFs até a data da decisão do Supremo. Então, o que foi essa quebra da coisa julgada? Em 8 de fevereiro de 2023,
o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 2 recursos extraordinários com repercussão geral, fixando teses importantes aí em relação à coisa julgada, especificamente para as chamadas relações jurídicas de trato continuado, ou seja, para aqueles tributos que são o fato gerador acontece de forma sucessiva, eles se renovam em período de tempo e que é o caso aí de praticamente todos os tributos do sistema brasileiro, por exemplo, o exemplo clássico aí é a CSLL. É diferente, por exemplo, do ITBI, que incide uma vez sobre a venda de determinado imóvel. Então, nesse caso, não há quebra da coisa julgada porque a relação é única, então o direito permanece. Essas decisões, elas tiveram a ata, mas ainda não tiveram os acórdãos publicados, mas elas produzirão, na verdade, elas já estão produzindo, e a gente vai dar um exemplo disso, efeitos aí em processos, inclusive tributários em andamento, porque quando o julgamento tem repercussão geral, ele é de observância obrigatória pelos tribunais inferiores. A questão discutida, né, o pano de fundo desses 2 recursos extraordinários era a CSLL. Isso porque vários contribuintes na década de 80, 89 e 90, eles tinham obtido decisão favorável nos seus processos individuais em relação à inconstitucionalidade da CSLL, que foi instituída pela Lei 7689 de 89. Ocorre que, posteriormente, em 2007, o próprio STF decidiu pela constitucionalidade da lei numa ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, passa a ser válido para todos quando o tema é decidido em controle concentrado de constitucionalidade. Deixa eu voltar aqui. Então, o que foi a tese de ambos os recursos fixados? Primeiro, as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo, porque o que é capaz de quebrar a coisa julgada são só decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, como é o caso da ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ou os processos individuais de repercussão geral, que é uma sistemática instituída mais recentemente. E aí as decisões proferidas em ação direta ou sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos das decisões transitadas em julgados, respeitados aí os princípios da irretroatividade e da anterioridade anual ou nonagesimal, a depender da natureza do tributo. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à coisa julgada foi unânime, mas os ministros da Corte também entenderam pela não modulação dos efeitos. E aí foi um julgamento apertado de 6 votos a 5, que entenderam que os efeitos dessa quebra da coisa julgada podem ser retroativos e alcançar fatos geradores passados. Existia uma expectativa no mercado, né, que os efeitos dessa decisão do Supremo só valessem dali para frente, não fosse capaz de atingir esses fatos geradores passados. E a gente sabe que várias empresas, por exemplo, no caso da CSLL, após essa decisão de 2007, já vinham sendo autuadas
pela Receita Federal, e fato é que essa não modulação faz com que essas cobranças sejam válidas e agora possam ser escritas em dívida ativa. Mas Sara, talvez uma dúvida, se puder. Então, vamos supor, se a empresa não estivesse pagando contribuição social devido a uma decisão do passado e agora, sem a modulação dessa decisão de agora, então o fisco pode voltar no tempo e rever o passado, além de todas aquelas fiscalizações, talvez que foram feitas a partir de 2007. A gente vai ter aqui também vários exemplos, porque falando às vezes fica mais difícil de visualizar, né, Kira? Mas legal. Primeiro você separa em 2 grupos, aqueles contribuintes que têm autuação, e aí eles passam a dever desde do momento em que eles foram autuados. Provavelmente isso coincide quando alguma decisão do Supremo foi contrária à decisão que esse contribuinte tinha um processo individual que lhe era favorável. E os contribuintes que não foram autuados. Esse aí, realmente, o fisco só consegue voltar 5 anos, que é o prazo de prescrição e decadência no Brasil. Então, aqui a gente, antes só de entrar nos exemplos, apesar desses temas, né, 885 e 881, tratarem da CSLL especificamente, como eu disse, era o pano de fundo, eles têm o potencial para onerar os contribuintes quanto a diversas outras teses em que houve alteração jurisprudencial desfavorável pelo STF. E aí a gente traz uma lista aqui dos temas, e isso também circulou bastante na mídia, na internet, que é uma lista não exaustiva. Então, por exemplo, a dedução da CSL na base de cálculo do IRPJ, PIS e COFINS sobre receitas financeiras, a possibilidade da alíquota ser modificada por decreto, a constitucionalidade do ISS sobre franquias, o IPI na revenda dos importados. Essa aqui tem bastante reflexo em várias empresas, que é a contribuição previdenciária do INSS sobre 1/3 de férias. O ICMS na base de PIS e COFINS, mas esse aí é uma ressalva, é apenas para as ações ajuizadas após 15 de março de 2017, com trânsito em julgado antes de 13 de maio de 2021. Acho que isso, quando saiu na imprensa, todo mundo ficou desesperado. Agora o contribuinte perdeu o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Não é isso, é só para esse rol pequeno de empresas em que estão sujeitos a essa condição específica, porque se elas tiveram trânsito em julgado antes de 13 de maio de 2021, que foi a decisão do Supremo em que houve a modulação dos efeitos, ela acabou podendo aproveitar 5 anos antes da interposição da ação, coisa que não teria acontecido se o julgamento desse processo individual tivesse sido após o julgamento dos embargos pelo Supremo. CSL na exportação e COFINS sobre a prestação de serviço legalmente regulamentado. Lembrando que aqui a gente tem, né, um número dos temas, que é o julgamento pelo Supremo, em repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade, e quanto mais antigo, maior o reflexo econômico, porque a gente está falando de um período mais longo de tempo. Então, por exemplo, apesar da gente ter um impacto em várias empresas da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, é um assunto relativamente novo. Então, a gente vai ver aqui o exemplo, os anos que podem ser objeto de autuação, o período de tempo é menor, né? São menos anos do que, por exemplo, no caso da CSLL, que é a ação direta de constitucionalidade que quebra a coisa julgada é de 2007. E aí também há a possibilidade aqui de reversão de entendimento ser favorável ao contribuinte. Então, aqueles contribuintes que tinham um processo individual com trânsito em julgado desfavorável, a coisa julgada também
dele desfavorável está automaticamente quebrada e ele pode aí usufruir do entendimento favorável do STF, e hipótese aí que, se o fisco estiver cobrando, cessarão as cobranças. Isso acontece aqui, um exemplo aqui do entendimento ter sido desfavorável ao contribuinte no seu processo individual é o CMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Antes do assunto ser julgado de forma definitiva pela STF, a gente vê empresas que tinham trânsito em julgado desfavorável a elas. E aí agora também elas podem usufruir do entendimento favorável. Sara, só uma pergunta aqui. Esta decisão cobrindo esses tópicos, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais aqui nessa decisão, sendo de impacto nas empresas. Sim, Kira, sim. E principalmente é isso que eu falei em relação aos temas muito antigos. Então, o caso da CSLL é o exemplo clássico, porque uma empresa pode ser obrigada, quer dizer, ela está obrigada agora a recolher se ela foi autuada, e era o caso da maior parte das empresas que não recolhiam desde 2007. Então, por isso é que a gente viu, inclusive, as empresas que já tinham emitido demonstrações financeiras em 8 de fevereiro, divulgando em fato relevante aí os valores que agora passam a ser devidos. É isso, eu fico aqui pensando tipo, a contribuição social para empresas normais era 9%, então está falando de 9% do lucro tributável desde 2007, mais juros, e não sei se vai ter multa também, mas é um valor muito relevante. Essa é outra discussão, né? Se assim, em princípio, eu sei que tem várias discussões jurídicas em relação à incidência dessa multa, e se de fato é uma multa de mora de 20%, mas os próprios ministros do Supremo, eles falaram, olha, quem deixou de pagar fez uma aposta. O que dá a entender que, de fato, aquele contribuinte estava em atraso e teria que recolher aí com todos os acréscimos cabíveis. Mas isso, com certeza, acho que vai gerar um novo contencioso aí, Kira, para quem está sujeito a esse recolhimento. Então, aqui eu acho que é um exemplo, fica mais fácil de visualizar, né, essa questão a partir de quando o contribuinte vai ter que recolher os débitos em aberto. E aí é o primeiro exemplo da CSLL com autuação, ou seja, aquele contribuinte foi autuado a partir do momento em que a CSLL foi julgada constitucional pelo Supremo em 2007. Ele pode vir a ser cobrado desde a decisão do STF de 2007. Agora, para o contribuinte que não teve autuação, a Receita não constituiu crédito tributário, ele realmente vai estar sujeito só aos últimos 5 anos, que é o nosso período de prescrição e decadência. Então, se o fisco lançar ou cobrar agora em 2023, seria para os tributos desde 2018 e não desde 2007. Por isso que eu falei que tem que separar 2 rolos de contribuintes, aqueles autuados e aqueles não autuados. A contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias. Ela foi julgada pelo Supremo em 2020. Então, e 2020 é mais recente do que 5 anos para trás. Então, o contribuinte pode vir a ser cobrado pelo INSS desde a decisão do STF de 2020, aplicando a noventena, porque o INSS é uma contribuição sujeita à anterioridade nonagesimal, e aí tem uma discussão jurídica se esse prazo da noventena começa a contar da publicação da ata de julgamento ou da publicação do acordo. Mas, enfim, é um mês só de diferença. Né? Então, por isso que eu falei que no caso do INSS, não tem diferença se o contribuinte foi autuado ou não, ele vai estar sujeito ao mesmo período, e é um período de tempo menor, né? Aí 2, 3 anos, é por isso que tem um impacto menor em termos financeiros aí de divulgação nas DFs. Outro tema, né,
que tem um grande impacto para as empresas é essa tese do IPI revenda de importados também. O julgamento foi também pelo Supremo em 2020, e aí os contribuintes estariam sujeitos aí a recolher a partir de 2020 aqueles que não recolhiam porque tinham trânsito em julgado individual que lhe era favorável. Essa tese aqui é muito relevante quando eu falei que os acórdãos desses casos paradigmas da quebra da coisa julgada ainda não foram publicados, mas eles já vêm sendo aplicados pelos tribunais, inclusive ele foi aplicado pelo STJ também em fevereiro desse ano, quebrando a coisa julgada de um contribuinte que não recolhia o IPI na revenda de importados. Então, o STJ entendeu que aquela decisão dele individual, a partir de 2020, não tinha mais validade, estava quebrado automaticamente pela decisão do Supremo e que a empresa tem que recolher o imposto. Em relação, né, aos reflexos contábeis aí desse arcabouço jurídico todo. A norma, né, do CPC 24, que é a norma que trata de eventos subsequentes, ela menciona situações em que uma entidade deve ajustar os valores refletidos, reconhecidos em suas demonstrações financeiras para que reflitam os eventos subsequentes que evidenciem condições que já existiam na data final do período contábil a que as mesmas se referem. E aí toda a discussão em relação à contabilidade foi de que a decisão de 8 de fevereiro de 2023, ela confirmaria uma condição que já existia em 31 de dezembro de 2022. E dessa forma, ela é um evento subsequente que gera ajuste na demonstração financeira de 2022. E por que isso? Assim, foram muitas discussões técnicas, porque há quem fale, bom, mas o acórdão ainda nem foi publicado, ou o acórdão foi definitivamente julgado em 8 de fevereiro de 2023. E aí o caso básico que foi de fato o paradigma, que é o caso da CSLL, falando, não, mas já existia uma decisão de 2007 que confirmava que o Supremo entendia que a CSLL era constitucional. Existia uma expectativa de modulação de efeitos, mas ela pode ser ou não dada, ela é a critério do STF, e que, de fato, embora a decisão do Supremo tenha sido concluída em 8 de fevereiro de 2023, em dezembro de 2022 ela já havia sido iniciada em plenário virtual e existia um indicador de que a posição do Supremo seria pela quebra da coisa julgada. Então, é por isso que se concluiu, né, que esse evento, apesar de subsequente, poderia causar um impacto, causaria um impacto na demonstração financeira de 2022. Isso, eu acho que aquela link que a gente apresentou da CVM também era aquela consistente com a posição da CVM, que também publicou matéria sobre isso. Beleza, a gente vai trazer esse ofício aqui em seguida, Kira, mas que confirma, né, esse reflexo contábil. E aí, o que significa? Situações tributárias para as quais as estimativas de perda haviam sido determinadas como possível ou remota, ou seja, as contingências não estavam reconhecidas, não estavam provisionadas, passam a ter que estar ainda em dezembro de 2022. Então, a gente sabe, mesmo aqueles contribuintes que eram autuados em relação à CSLL, normalmente não provisionavam, porque os advogados qualificavam o risco de perda
como remota ou como possível, caso em que só era divulgado em nota explicativa. A partir dessa decisão do Supremo, está claro que se torna provável e, portanto, é requerido o reconhecimento de uma previsão, de uma provisão aí em linha com o CPC 25 ou, no caso, né, da CSLL, aí, o CPC 32, porque a gente está falando de tributos sobre o lucro. E tudo isso, né, que foi dito, aí como né, o Kiran comentou, foi confirmado nesse ofício circular CVM 1 de 2023, ele foi emitido aí dias após, dia 13 de fevereiro, né, poucos dias após aí a conclusão do julgamento do Supremo, e ele trouxe esses conceitos do CPC 24, do CPC 25, e o importante é que ele confirma que é entendimento da CVM que as empresas, de fato, precisam quantificar, registrar essas provisões com relativa segurança e divulgar esse evento em notas explicativas ainda para o resultado de 2022. E nesse mesmo sentido, também teve a emissão da circular IBRACON de janeiro de 2023, que aí foi dias após a publicação desse ofício circular da CVM, 2 dias após, em 15 de fevereiro. Ele chamou a atenção para esses aspectos do ofício CVM 1 de 23 e para o fato dessa decisão do STF constituir um evento subsequente que origina ajuste. Aí, pelo CPC 24, no tecnicismo, ele chama um evento tipo 1, porque ele confirma uma condição que já existia em 31 de dezembro e, portanto, já tem que ser refletida no final aí do resultado do período, embora o acórdão seja posterior. Acho que é isso, Kiran. Uau, ou seja, é muita coisa que aconteceu na apagada das luzes agora no fechamento do ano com essa decisão e as repercussões dessa decisão. Mas agora acho que vamos para a Raquel, espero que vamos ter várias boas notícias de ganhos tributários para esse trimestre. E aí, Raquel, você tem boas notícias para nós? Olha, não sei se eu chamaria de boas notícias, tá, Kiran? Eu chamaria de bons trabalhos para todo mundo, que é isso que vai acarretar tudo isso que a gente vai acabar falando agora. Bom dia novamente a todos. Bem, o primeiro tema que voltou com tudo, né, esse ano de 2023, com a troca de governo, foi a reforma tributária. Esse tema, ele está realmente sendo muito noticiado, né, como todos estão aí acompanhando. E o que eu vou passar aqui agora para vocês? Só o que a gente está tendo em relação... Nós participamos de vários eventos, né, da reforma tributária com os parlamentares, e que é o que eles vêm falando, que é o que vai acontecer agora, né? Então, hoje, na mesa, o que nós temos? Nós temos dois projetos, né? A PEC 45 e a PEC 110. Essas que estão... A PEC 45 ela está mais madura, né? Ela originou na Câmara, né? Ela é de origem na Câmara dos Deputados. Ela substitui, no caso, 5 tributos, que os 5 tributos seriam o ICMS, o PIS, COFINS, IPI, ISS, né? Então, unificaria esses tributos em um chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Esse IBS, ele é cobrado em todas as seria cobrado, né, em todas as etapas da cadeia produtiva, com aproveitamento aí de créditos do imposto já pago anteriormente, tá? Ele já tem essa PEC, ela tem um relator, que é o Aguinaldo Ribeiro, e também nessa PEC está prevista a criação do imposto seletivo federal, que ele tributaria bens e serviços com externalidades negativas, cigarros, né, bebidas. Ele está sendo chamado de imposto do pecado, Kira. E a alíquota, né, uma alíquota estimada nessa PEC, não está lá ainda definida, seria de 25%, tá?
Já a PEC 110, ela é da autoria do Senado Federal, não tem relator ainda, por isso que a PEC 45 está um pouco mais madura, né, em relação ao andamento. E ela propõe a extinção de 9 tributos, sendo eles o IPI, COFINS, PIS, PASEP, o CID Combustíveis, IOF, Salário Educação, ICMS e ISS. Esse projeto ele é considerado como um IBS dual. Por quê? Porque a gente tem característica de um IVA federal, no lugar do PIS/COFINS, e uma característica de um estadual, que vai substituir o ICMS e o ISS. Tá? Então, esse modelo, ele que é o que tende a prevalecer, mas com a extinção dos 5 tributos que estão na PEC 45. Então, percebam que é uma mescla que o Congresso está querendo fazer, né? Tirar das 2 PECs o que for de melhor, para tentar realmente essa aprovação junto ao Congresso, tá? No caso, o que a gente tem aí? Deixa eu só trocar o slide para vocês. O que a gente tem pontos em comuns em relação às PECs, né, que estão sendo discutidas? A gente tem a adoção do princípio do destino nas operações interestaduais e intermunicipais. O IBS, esse imposto novo, ele incidiria sobre bens, serviços, cessão, intangíveis e locações, ou seja, uma base ampla de tributação. Ambas as PECs, elas prevêem uma possibilidade de condicionamento do crédito ao pagamento na etapa anterior, então prevalecendo o que a gente chama de crédito financeiro. Elas têm mecanismos para assegurar a devolução de saldos credores de tributos atuais. Os lançamentos nela, isso é uma novidade também, os lançamentos de débito e crédito do tributo seria escriturado por estabelecimento, como é o ICMS hoje, né? Só que a apuração e o pagamento desse IBS seria de forma centralizada, matriz. Em relação já às exportações, né, as operações de exportações, teria desoneração integral dessas exportações, mas a gente teria a mantença dos créditos nas entradas. Já em relação às importações, ocorreriam as tributações normais, tá? Quais são os pontos que a gente tem ainda de discussão no Congresso, que eles ainda estão tentando esse alinhamento, né? A princípio, a PEC 45, ela extinguiria a Zona Franca de Manaus, mas no caso já tem a intenção de construir um modelo mais eficiente para o Estado, porque, né, o Estado já gritou, não podemos perder a Zona Franca de Manaus. Haveria também, né, a revogação de benefícios fiscais como um todo, tá? Então também houve, né, uma agitação no mercado, então essa revogação dos benefícios fiscais seriam atuais, com a possibilidade de concessão aí, por lei complementar de novos benefícios para segmentos estratégicos, aí como saúde, educação, tá? Mas haveria um modelo de transição para a extinção de forma gradual, não seria uma extinção, uma quebra imediata. E aí é previsto que até 2032 a aplicação prioritária na manutenção da competitividade das empresas que recebem esses benefícios convalidados do ICMS, segundo aí o secretário Bernardo Api, tá? Então, quem tem os benefícios fiscais teriam essa perda gradual. Para evitar, também ele falou também, para evitar o aumento da carga tributária, o Congresso como um todo e eles estão estudando a possibilidade de alíquotas diferenciadas por bem ou serviços e regimes favorecidos também setoriais, tá? Isso tudo ainda é especulação, tá? A gente está vendo em noticiário que eles estão dizendo nos eventos que nós estamos participando. E um outro ponto também que é importantíssimo para nós, que a gente fala assim, nossa, como que vai fazer tudo isso, né? Vai aumentar a obrigação acessória, né? Porque eu vou ter mais trabalho, porque as reformas, a gente sabe, as PECs, né? Todas as 2 PECs da reforma tributária, ela prevê um período, né, de aplicabilidade, né? A gente vai ter um período de transição para a aplicação delas, né, da reforma tributária. E aí, como vai acontecer com a obrigação acessória? Como vai ser o controle disso, né? O secretário falou que não vai haver uma obrigação acessória, a gente devia ter gravado isso, acho que tem até gravado,
E o modelo ideal seria apenas vender com nota fiscal eletrônica, Kira, tá? Que é a obrigação hoje. Então, ele falou assim, olha, palavras dele, vai ser simples assim, a gente vende com a nota fiscal eletrônica, vai registrar nas contas o direito a crédito e ponto. Então, vamos ver, cena dos próximos capítulos. Isso, algumas dúvidas. Primeiro que a ideia é que esta reforma tributária, aqui você está falando dos impostos indiretos, e a ideia é que isso saia até junho? Então, eles criaram um grupo de trabalho, tá? A Câmara, né? Saiu até ele foi instituído por um ato agora no começo de fevereiro, desculpa, começo de março, que o grupo ele teria um prazo de 90 dias, a princípio, para concluir esses trabalhos de análise da reforma tributária, escutando os setores, conversando com a Haddad. E aí esse prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, a princípio, a gente estaria falando dos 90 dias iniciais terminar em 16 de maio. E o próprio relator o responsável, né, por esse grupo de trabalho, ele disse que eles estão empenhados para a Câmara aprovar no primeiro semestre. E aí o Senado teria a obrigação e aí o trabalho de aprovar no segundo semestre. Então, eles estão muito confiantes que a reforma tributária passaria, né, seria aprovada esse ano. Tá? E essa aqui é só dos indiretos. Aí tem a discussão que na sequência ia ter dos diretos. Dos diretos, né? Do imposto de renda. E aí o que eles estão dizendo? A gente vai por fases. Então, essa primeira fase seria dos indiretos. Sendo aprovada essa primeira fase, aí que a gente passaria a discutir e aprovar o que seria para o imposto de renda, né? Os diretos. Tá? Então, eles estão fazendo por fases, faseando esse trabalho. E, no caso, né, o pleito maior que a gente tem aqui escutado das empresas, dos setores, seria para que não houvesse aumento da carga tributária. Né? Então, isso a gente está ouvindo direto, a própria CNI já fez estudos, a gente tem vários estudos aqui comprovando qual seria esse aumento, né, da carga tributária. Mas eles estão estudando e dizendo, prometendo que não vai haver esse aumento da carga. Tá? Que o sistema não permitirá um aumento de carga tributária, uma vez que a gente vai ter a incidência do crédito amplo, enfim. É o que eles estão prometendo. Outra promessa é que eles falam que com a reforma tributária, o crescimento do PIB vai ser, numa economia, né, adicional, vai ser um PIB de 12% ou mais em 15 anos. Hoje a gente tem um crescimento em torno de 2,20%, 2,5% ao ano. Né? Então, eles estão também confiantes no que essa reforma vai aumentar o crescimento do PIB e que se a gente, e um ponto importante, né? Se a gente tiver essa reforma tributária aprovada esse ano, que é o que eles estão prometendo, esse imposto, né, passaria a valer isso de forma teste. A gente tem lá, que eu falei, tem todos o cronograma, né, na PEC de quais seriam os percentuais testes a partir de 2025. Mas a gente fala assim, mas só a partir de 2025, mas a gente tem que pensar para trás, né, qual que é a lição de casa que a gente tem que fazer, se for implementada essa PEC, essa reforma tributária mesmo. Em relação ao que a gente tem dentro de casa, né, Kira, o relacionado aos controles, né, que a gente tem fiscais, aos controles aí em relação a sistemas. Então, tem todo um trabalho, toda uma lição de casa para o pessoal estar fazendo se essa reforma realmente for aprovada. Isso, e eu entendi também que seria uma transição de vários anos. Isso não é que vai desligar um sistema e ligar o outro. Não vai ser de imediato, tá? Então, o prazo de transição para a PEC 45, se a gente estiver falando dela, são 10 anos, tá? Então, vai ter uma aplicação de uma alíquota gradual e para a PEC 110 são de 15 anos. Então, a gente vai ter também uma aplicabilidade. Então, o primeiro ano seria uma aplicação de uma alíquota 1%, desculpa, nos 2 primeiros anos seria uma aplicação de uma alíquota de 1%, teste que eles chamam, né? Então, a gente continuaria com os demais tributos, mas aí teria essa alíquota teste e aí iriam sendo, né, mudando de forma gradativa a decorrer dos anos, dentro desses 10 anos.
E aí, dando continuidade, a gente também trouxe duas decisões que estão aí também bombando, né, no mercado. Uma relacionada, deixa eu só mudar aqui o slide, uma relacionada à subvenção para investimento. Essa decisão, na verdade, ela saiu no início de março, é da primeira sessão do STJ, ela afetou ao rito dos recursos repetitivos, os recursos especiais que estão ali mencionados, né, nessa apresentação. Eu vou só falar os números, né, porque tem gente que acaba não conseguindo enxergar. São os de número 1945-110, 1987-158, 2010-089 e o 2010-095, todos do Sul, tá? O que eles têm em comum? Eles têm como controvérsia a possibilidade de exclusão aí dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS das bases de cálculos do IR da CS, como subvenção para investimento. E aí, o que a gente tem de benefícios, exemplos de benefícios fiscais? Né? Redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento. E, como houve a inclusão do tema na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, a decisão terá efeito vinculante. E aí, de modo que as demais instâncias do Poder Judiciário as deverão aplicar o entendimento a ser fixado pelo STJ, tá? E a gente já teve aí um ERESP, o número 1517-492, também do STJ, em sede de embargo de divergência, já firmando o entendimento que o crédito presumido de ICMS não pode ser incluído nas bases de cálculo do IR da CS, independente aí dos créditos se enquadrarem em uma categoria específica de subvenção para investimento. O que a gente tem nesse caso? O que a gente tem aí também em relação voltada a essa decisão de subvenção para investimento? Em recentes decisões da STJ, houve já o entendimento de que os contribuintes não tinham o mesmo direito em relação aos incentivos concedidos por meio de diferimento, isenção, redução de base, né? Os demais benefícios fiscais além do crédito presumido. Aí, diante desse cenário, a primeira sessão, né, ela vai julgar essa controvérsia e confirmar ou não a extensão do entendimento firmado dessa decisão em questão, tá? Do crédito presumido. E aí, o que né, em função... Trocou. Em função, né, do objeto da ação, o que a gente tem como entendimento? Em princípio, caberia o STJ avaliar exclusivamente se os benefícios fiscais se adequam ao fundamento da impossibilidade de violação do Pacto Federativo, tá? Então, a gente teria que aguardar realmente essa decisão agora, para a gente ver o que vem pela frente. E aí, qual que é a preocupação disso, né, para nós? É que em relação às empresas que se beneficiaram dos benefícios fiscais como subvenção para investimento, olhando a Lei Complementar 160, como ficaria, né? Se é que ele vai estender essa decisão a esse tipo de questionamento, tá? E aí também a gente teria que aguardar o quê? Uma possível modulação de efeitos para ver o que teria de aplicabilidade, né? Qual é o momento de aplicação dessa decisão da STJ. Então, realmente é uma decisão que está tendo bastante burburinho no mercado e a gente faça o quê? Conversar com os nossos gerentes aí de projeto, tá? Juntamente com os jurídicos que vocês têm aí nas empresas. E nós temos uma outra decisão também, que essa é boa, relacionadas à não publicação das demonstrações pelas limitadas de grande porte. Quais são as limitadas de grande porte que a gente tem hoje? A 11638, no artigo 3º, parágrafo único, define. As de grande porte são sociedade ou conjunto de sociedades, né, sobre controle comum, que tiver no exercício social anterior ativo superior a 240 milhões, ou receita bruta anual superior a 300 milhões, tá? Então, para essas empresas que essa decisão é cabível. E aí, nesse caso, o que foi discutido? Se as limitadas de grande porte estariam ou não obrigadas a publicar
as suas demonstrações financeiras previamente aí ao arquivo na junta comercial, no diário oficial ou em jornal de grande circulação. E aí, segundo essa decisão da terceira turma do STJ, essas limitadas não precisam mais publicar suas demonstrações financeiras. Ele ressaltou que a Lei 11.638 somente fez referência sobre a obrigatoriedade da escrituração e elaboração das demonstrações financeiras, excluindo expressamente aí a palavra publicação, que estava lá no projeto de lei da 11.638, tá? Então, excluíram essa palavra. Então, se a gente olhar a literalidade da lei, não há que se falar em publicação para as limitadas de grande porte. E aí o STJ veio e afirmou isso. O relator, ministro Mauro Ribeiro, deu provimento ao recurso, né? E a decisão foi unânime, tá? Então, isso é uma boa novidade para todos. Kira, eram esses recados finais que eu queria passar para todo mundo. Legal, muito obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Tem várias perguntas aqui embaixo, mas talvez a gente não vai ter tempo para repassar ao vivo, mas se você quiser responder, é só apertar no botão para resposta. Respondo sim. Legal, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Raquel. E agora, eu acho que eu acho que Cristiano juntou conosco. Cristiano... Oi, Kira. Tudo bem? Bom dia a todos. Você me ouve bem? Sim, tranquilo. Tá bom. Legal. Bom dia a todos. Eu acabei não me apresentando lá no princípio, mas eu sou Cristiano Santos, né, um sócio da área aqui de mercado de capitais e consultoria contábil da PwC. Faço parte também do grupo técnico. Estou aqui acompanhando a Mari, a Mariana Moraes, que vai... junto comigo aqui, falar um pouco sobre a temática contábil, né? Depois de 1h30 aqui de novidades tributárias, né? A gente fica quase assim, sem jeito, né? Quer dizer, não tem tanta emoção assim para compartilhar, muito embora, como a Sara bem falou, achei ótima. A Sara já está totalmente letrada aqui nos CPCs, né? No eventos subsequentes e tudo mais, mas é isso aí, de fato. É um dos temas que a gente fala, né? A questão do trânsito em julgado, que sem dúvida nenhuma foi algo extremamente importante, né? Que aconteceu no início desse ano e já afetou o processo de preparação das demonstrações financeiras de 2022. Mas a gente trouxe aqui alguns temas para ilustrar um pouco o debate, né? De alguns temas que são importantes para 2023, esse primeiro trimestre, e também deixamos, talvez seja importante ouvir um pouco da audiência, né, através das perguntas, que outros temas específicos que vocês gostariam de falar sobre aqui nesse processo de fechamento. Eu sempre tenho uma ideia, Kira, acho que a gente pode tentar implementar para o trimestre que vem, que eu queria tentar deixar aquela caixinha de perguntas abertas, talvez uma semana, 2 semanas antes, o que vocês gostariam que a gente falasse, né? Sobre temática contábil para um processo de fechamento, aí, os trimestres que a gente vem falando. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a Mari, que vai começar, e eu vou acompanhando a apresentação que ela vai fazer. Ai, Mari, está com você. Eu não sei se você está com o microfone aberto, Mari, a gente não está te escutando. Mari, a gente não te escuta. Se tiver problema técnico, acho que você está aqui do lado da minha sala. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Tá, enquanto a Mari se conecta aqui, né? Os 3 temas que a gente separou para falar são o IFRS 17, né? Algumas novas normatizações da CVM e também a coisa julgada, né? Como eu falei, a Sara já trouxe, né? A gente obviamente vai reforçar aqui a mensagem, sem dúvida nenhuma. Acho que foi a grande temática que apareceu nesse ano para que a gente pudesse trabalhar. A Mari mandou aqui
mensagem para mim que ela estava nos ouvindo. Vai tentar entrar de novo, acho que o Kiran foi buscar por lá. Enquanto isso, pessoal, estou vendo aqui algumas perguntas que já estão aparecendo, né? Em relação à publicação das demonstrações financeiras das empresas de grande porte limitada, já está valendo? Se sim, a partir de quando as empresas não são mais obrigadas a publicar? Não sei se você... chega a Mari, apareceu aqui na... Oi, vai ficar no lugar do Kiran. Pronto, chegou. Eu tive um problema técnico no meu computador, eu estava escutando isso e achando que eu estava falando. Bem. Não, tranquilo, Mari, bem-vinda. Eu comecei a pegar uma pergunta aqui, eu confesso que eu não sei a resposta, eu vou pesquisar aqui, Arthur. Não sei se alguém tem, mas enquanto isso a Mari começa a apresentação e a gente fala sobre essa questão das publicações das demonstrações financeiras de grande porte limitadas. Vamos lá, Mari. Vamos lá, desculpa, pessoal, esse probleminha técnico. Então, a gente separou 3 assuntos que a gente acha mais relevante para esse fechamento do trimestre, que é a questão do IFRS 17, as novas normas da CVM e o ofício também sobre coisa julgada, que já foi falado um pouco. Começando pelo IFRS 17, desde 1º de janeiro, parecia que esse dia não ia chegar, mas ele chegou. Ele está sendo efetivo em substituição ao IFRS 4 e não só as seguradoras devem estar atentas a ele, ele também é aplicável para todas as companhias. Então, é necessário se fazer uma análise de todos os contratos e não só o que é chamado de seguro. O que vale é a essência sobre a forma, né? Então, o contrato pode ser chamado de outra coisa e ele ser uma essência de um contrato de seguro. É importante ver se o contrato existe, se ele está compensando algum evento futuro incerto e se tem algum evento que é especificado que afeta adversamente uma contraparte. E aí, nesse caso, o contrato ele vai ser analisado sobre o IFRS 17 e as contabilizações e os ajustes devem ser feitos. A norma, claro, ela traz algumas exceções, como garantia, contraprestação contingente ou contratos de cartão de crédito, mas é necessário fazer uma análise e isso já está valendo para essa primeira ITR. E assim, dúvidas sobre o tema, foi um tema que foi bem discutido aqui nos webcasts, tem várias gravações, então, se vocês quiserem mandar dúvidas para a gente ou reassistir alguma coisa, fica tudo disponível no YouTube. Não sei se nesse ponto você quer acrescentar alguma coisa, Cris. Não, é isso. Eu acho que o mais importante, né, é essa questão de chamar atenção para que não são empresas apenas do ramo de seguros, né, como a gente já tem frisado aqui, que precisam se atentar. É óbvio que, sem dúvida nenhuma, o grande esforço, né, pela complexidade, pela natureza dos contratos, vai estar nesse segmento, mas é importante, né, que se avalie se tem algum contrato de uma empresa que não seja seguradora, que atenda a definição de contrato de seguro, para que se possa... Isso não é uma novidade do IFRS 17, acho que é bom frisar, mesmo na normatização anterior, né, com o IFRS 4, eventualmente é possível que entidades já tivessem dentro do escopo da norma, ou que tinham um contrato de seguro emitidos. Então, obviamente, para essas entidades vai ser muito mais simples o processo de transição, porque elas já estavam com essa percepção. Então, acho que aqui o mais importante é que se aproveite o momento para essa reflexão se existe algum contrato que atende a definição de contrato de seguro dentro das operações. Passando agora para o segundo ponto que a gente trouxe, que são as novas normas da CVM, a gente selecionou principalmente a 59 e a 160. O que a resolução 59 traz? Ela traz reflexo no formulário de referência, que ele deve ser arquivado até 31 de maio de 2023. E como o Kiran falou no começo do webcast, o foco é trazer mais questões de ESG ou ASG, né? Para o formulário de referência em consonância com o que já vem acontecendo mundialmente. Então, foram incluídos alguns requisitos, como se existe encargo, se está sendo aplicado diversidade, o
que está sendo feito em termos de para o meio ambiente, o que tem sido feito em termos de governança. Foram incluídos novos tópicos no formulário de referência para poder reforçar essa ideia de uma maior governança. E também eles buscaram reduzir os custos e tornar o formulário mais efetivo. Com relação a CVM 160, 161, 62 e 63, ele está substituindo a CVM 400 e 476 e ela toca principalmente na como as ofertas, né, de mercado são feitas. Eles consolidaram as instruções anteriores para trazer uma modernização e facilitar, né, melhorar e trazer uma celeridade ao processo de acesso ao mercado de capitais. Até no início do ano teve um webcast exclusivo sobre essas duas normas, sobre essas duas instruções, que está bem detalhado sobre como é que funciona e quais são as mudanças que vão estar sendo aplicadas a partir desse início do ano. É isso aí, a ideia é... E nos dois casos, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso no call do trimestre passado, mas além, obviamente, de uma modernização, encampar a temática do ASG ou do ESG, de aspectos de divulgação que tem que ser incluído, que se espera que sejam incluídos, né? Tem aqui uma preocupação de uma revitalização desses documentos, desses processos, e transformar tanto o formulário de referência como os processos de oferta em si em processos mais dinâmicos, menos burocráticos, visando, obviamente, reduzir custos de aderência, custos de compliance e também fazer com que as informações para os usuários sejam informações mais concisas e objetivas, né? E o nosso último tópico que a gente trouxe foi sobre a coisa julgada, que a gente já falou bastante hoje. O ponto principal aqui é que agora ela não é mais um evento subsequente, né? Porque agora a gente está falando do ano, e isso já foi divulgado em fevereiro, e assim como a CVM mesmo disse no ofício, ela espera que tenha uma divulgação robusta sobre o assunto. E assim, todas as empresas têm que fazer uma análise do que isso realmente está afetando, e principalmente as que já haviam divulgado a demonstração financeira, e isso acabou não sendo incluso como um evento subsequente, né? Não teve nenhuma informação ainda sobre isso. Exato, né? Acho que a Sara frisou bastante esse tema, né? Eu acho que aqui, além das colocações que ela fez em relação ao processo da preparação das demonstrações financeiras, em que se concluiu, né, que a decisão ela tem que ser tratada como um evento subsequente, ela até usou a expressão, né, tipo 1, ou seja, um evento subsequente que afeta as demonstrações financeiras base, porque ele, em essência, confirma algo que já era conhecido, né, nas demonstrações financeiras ou na data base das demonstrações financeiras, e não traz uma nova informação que modifica algo que existia lá atrás. Eu acho que é importante frisar aqui também como que isso tem que ser observado para outros temas, né? Enfim, tem aí uma série, dentre eles, por exemplo, o ICMS na base do PIS e COFINS, que a gente ao longo de tanto tempo discutiu, né, veio falando sobre as decisões, as modulações e tudo mais. Eu acho que a questão relevante aqui é que em cada circunstância de avaliação, tanto de passivos, né, a probabilidade de perda possível, provável, remoto, mas também nas discussões sobre a existência de um ativo tributário que tenha sido considerado virtualmente certo, né, no contexto do CPC 25 e AS 37, precisam ser revisitados à luz dessa decisão, né? Então, eventualmente, eu posso chegar no limite em circunstâncias que eu tinha revertido a provisão, tenho que voltar com a provisão, tinha um ativo, preciso baixar meu ativo, só que isso vai ser algo que tem que ser avaliado considerando as circunstâncias, obviamente,
de cada processo, prazos prescricionais, usando todo aquele arcabouço que a Sara trouxe aqui no início da apresentação. Mas, sem dúvida nenhuma, é um exercício que não pode deixar de ser feito. Acho que já começou a ser feito, né, por ocasião aí das demonstrações financeiras de 22. Agora, é importante que esse exercício ele seja... que ele permeie também o processo de preparação dessas informações financeiras do primeiro trimestre. É isso, né, Mari? Eu vi aqui uma primeira pergunta, passando já para... Não sei, Kiran, se você tem algum comentário adicional para fazer, antes de eu olhar algumas perguntas que eu estou vendo. O Kiran está comigo aqui, peraí que eu vou passar. Ele não está nem ouvindo, né? Então, estamos fazendo a transferência ao vivo aqui. Não, Kira, acho que você não ouviu. Eu perguntei se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar sobre esses temas aqui. Vocês precisam fazer que nem aqueles estudantes, fica cada um com um fone de ouvido. Isso, as pessoas isso aqui são um dos fones de ouvido que tem o microfone. Isso. Temos várias perguntas entrando aqui do público, então vamos ver se a gente consegue passar por algumas perguntas. A primeira, a nossa amiga aqui, Ana Maria Lorieta, pergunta se entende que os requerimentos do ESG para a resolução 59 são válidos para o formulário de referência ser entregue agora. Eu entendo que o 59 ele é para o formulário de referência ser entregue em 23, base, que se entende seria base 22, se não me engano. Esse é o meu entendimento também. Tem um outro aqui. O IFRS 17 aqui, o que foi mudado em relação aos IFRS anteriores? O que o IFRS 17 trouxe de novo? A gente, assim, linhas muito gerais, para a pessoa que perguntou, que foi o Paulo aqui, Paulo, ele em essência, ele transformou a maneira que uma entidade avalia, contabiliza, tanto no processo de mensuração como de reconhecimento no resultado, os contratos de seguros. Acho que é uma norma muito complexa para a gente responder só uma pergunta, mas vale dizer que, em essência, eu acho que ele não muda o que é um contrato de seguro, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele é uma norma que ela veio com o seguinte propósito, né? Na transição dos IFRS, meio que se postergou mais para frente a criação de uma norma de seguros, e o que tinha era uma norma ali que quase que abraçava cada regulação, cada jurisdição regional para tratar contabilmente esses contratos de seguro. Então isso obviamente gerava um pouco de diversidade na prática, né? Com essa nova norma se estabelece 3 tipos de mensuração para os contratos, né? E obviamente cada uma delas com a sua respectiva forma de reconhecimento dos efeitos desse contrato nas demonstrações de resultado ao longo do período. Tem uma metodologia principal, uma metodologia simplificada e uma outra metodologia que é aplicada para alguns tipos específicos de contrato, né? Então ela traz um pouco mais de complexidade na medida em que ela estabelece critérios objetivos de segregação e tratamento contábil de cada um desses contratos. Importante, talvez, se é um assunto relevante para você e você ainda não está letrado no tema, vale a pena procurar um conteúdo, como a própria Mari colocou. A gente tem alguns webinars sobre o tema para que tenham um início e, obviamente, a gente está sempre disposto a falar um pouco mais em detalhe. Não sei, Kirian, você quer complementar alguma coisa aqui? Isso, acho que aquelas publicações também que a gente colocou para IFRS 17, que estão que a gente divulgou aqui no webcast, que podem ser baixados gratuitamente, também são úteis para esta finalidade. Tem algumas perguntas aqui tem uma pergunta aqui de Pamela Maestro perguntando se os formulários de referência são somente para SA. Formulário de referência é um requerimento da CVM para as empresas listadas na CVM. A grande maioria, se não todos, são SAs. Sim.
Aí tem outra aqui. Tem da coisa julgada aqui. Bom dia, os ajustes dos anos anteriores ocasionados pela chamada coisa julgada deverão ser contabilizados em conta do resultado do exercício ou de patrimônio líquido, qual a visão da PwC sobre essa situação. Bom, acho que, vamos lá. O que a gente conversou originalmente, né, a Sara já trouxe isso, enfim, no processo da preparação das demonstrações financeiras de 22, a coisa julgada, quando naqueles processos que estavam em aberto, enfim, que tinha alguma, que estavam nas demonstrações, eu já deveria ter ajustado aquela demonstração financeira. Eu não sei se o contexto está no processo de preparação das DFs de 2022. Pensando em 23, qualquer efeito que eu conheça de alguma decisão de processo meu que aconteça no trimestre, agora vai no trimestre como resultado, né? Mas se é algo que deveria ter sido ajustado anteriormente e não foi, por exemplo, nas demonstrações financeiras de 22, acho que aí a gente parte para um processo de avaliação de materialidade e no limite aí de restatement dos saldos que já foram apresentados aqui. Né? Isso. E tem outro comentário aqui de Marcelo Lopes Filho, perguntando como a CVM vê a apresentação de informações ESG com excelentes índices e provisões de contingências na área ambiental, trabalhista, etc. Não existe um certo greenwashing nessas divulgações. Eu acho que o tema é o primeiro talvez viés das informações ESG é transparência. Eu acho que e dentro da transparência é muito importante a história que a empresa conta e como que ela consegue se comunicar sobre esse tema e conta onde que ele está e o que ele está fazendo. Acho que todo mundo tem suas histórias que tem que ser muito bem contado e relatado, especialmente considerando as novas normas que estão, as novas formas de relatório estão vindo, que são muito mais padronizadas e muito mais sofisticadas. Aí tem algumas perguntas aqui tem a Renan Ribeiro perguntando se as empresas limitadas, que são de grandes portes, precisam ter as DFs, elaborar DF com parecer de auditoria. Entendo que o que a gente estava discutindo aqui era requerimento de publicar em jornal. Eu não conheço a alteração da norma de auditoria, ou seja, que é um requerimento separado de ter a auditoria das empresas de grande porte. E aí tem talvez uma pergunta de Manuel Maninho sobre auditoria. Referentes publicações de emissões financeiras nos jornais é obrigado também a publicar na íntegra de forma digital. Acho que a gente estava discutindo o requerimento daquelas empresas de grande porte não faltar na necessidade. Aí tem uma discussão de forma de publicar também. Eu confesso que a maioria publica na íntegra, mas acho que aí teria que ver a regra específica em termos de possibilidade de publicar de forma... normalmente, na forma digital, não tem um custo de fazer isso de forma completa. Normalmente, acabam sendo feitos de forma completa. Estou vendo aqui, o que mais que tem? Aí tem uma outra pergunta aqui do... Isabela Fortado, em relação aos CPCs em si, poucas foram as novidades do primeiro trimestre de 2023, certo? E a preocupação maior seria com os assuntos fiscais trabalhistas. Aí eu colocaria talvez duas coisas. Primeiro que, para quem tiver contratos de seguros, essa alteração foi radical. Dois, a gente colocou nas publicações as novas normas que se aplicam a partir de 2023. Então, vale a pena. Tem uma série de normas específicas, a gente não entrou no detalhe, porque são bem específicos. Aí tem que checar se algum daqueles normas se aplica.
Lembrando que acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso no trimestre passado, de fato a gente falou um pouco mais sobre aspectos contábeis, tinha menos novidade tributária, mas é o que você falou, Kieran, tem muito pulverizado os assuntos, né? Isso. Aí tem uma pergunta aqui de Vanina. Redução relevante de dívida bancária. Qual o momento para reconhecer? Qual o momento melhor para reconhecer? Bom, essa daqui é o seguinte, né? Se eu fiz uma renegociação, estou entendendo que eu fiz um acordo de renegociação de uma dívida. Milton pergunta. Se eu preciso, obviamente, entender, a norma de instrumentos financeiros é uma norma muito pautada em aspectos formais, né? Então, quando efetivamente eu assinei um contrato que transforma ou que modifica a obrigação que eu tinha junto àquela instituição financeira por uma obrigação diferente. Lembrando, como a gente já relembrou em outras ocasiões também, que eu preciso avaliar se essa modificação ou se esse aditamento do contrato, né, ele vai consistir em uma modificação do meu passivo financeiro ou numa extinção do passivo financeiro e substituição por um outro passivo, né? Isso implica em algumas mudanças, sendo um caso ou outro caso, sobretudo nos aspectos de custos de transação, por exemplo, né? Então, eu tenho que fazer aquele teste dos 10%, que consiste em comparar o fluxo de caixa original da dívida com o fluxo de caixa atualizado, trazido ao valor presente pela taxa original de desconto. Se a variação for até 10%, é uma modificação de dívida, eu trato esse efeito da mudança no resultado e, igualmente, novos custos para a transação são reconhecidos no resultado. Se a mudança for superior a 10%, eu tenho que tratar como uma extinção da dívida, baixo a dívida original, reconheço a nova dívida, a diferença também transita pelo resultado, só que nessa nova dívida eu posso tratar os custos no contexto de ser uma nova dívida e não uma modificação da dívida original, dentro daquele conceito da taxa efetiva de juros, como a gente normalmente faz. Legal. E estou vendo que nós estamos chegando aqui, mas talvez ver se a gente tem tempo para a última pergunta aqui de Marcelo Lopes Filho perguntando, referente ao nome de seguro, hoje existe modalidade referente aos riscos cibernéticos, como esse deve ser tratado contabilmente e terá sua divulgação e nota explicativa. Então, a norma de seguros é para quem emite contratos de seguros. Então, ele é para, do ponto de vista mais clássico, seria seguradoras que emitem contratos de seguros. E seguradora que emite contratos de seguro para ataques cibernéticos, obviamente, a forma que apresenta, a forma de medir a obrigação, a forma de reportar o lucro desses contratos de seguro que muda radicalmente. Muda o resultado e o balanço inteiro para essas empresas. Inclusive, as empresas já podem fazer uma redesignação dos instrumentos financeiros do balanço. Então, eu diria que para as seguradoras, a mudança da norma tem um desafio maior que a primeira implementação do FRS para essas seguradoras, onde tinha muitas opções, muitas alternativas formas de contabilizar os contratos de seguros na norma original. Agora ficou uma coisa muito mais sofisticada e muito mais limitada em termos das opções que as empresas têm. Já que estamos chegando aqui no final do nosso tempo, talvez eu vou pedir para nossos panelistas dar algumas suas palavras finais. Talvez começando aqui, se Grazi estiver conosco. Grazi, não sei se você quer dar algumas palavras finais sobre o webcast e o tema do preço de transferência. Sim, seria mais no contexto, né, das empresas avaliarem aí com antecedência as suas operações para ver se seria aplicável ou não, né, até considerando esse novo contexto de influência, para avaliar se seria mais benéfico optar ainda em 2023
ou se preparar esse ano, né, para caso realmente converta de forma mandatória para 2024, já se preparar com antecedência. Legal. E Sara, algumas palavras finais sobre o tema do coisa julgada? Bom, acho que o Cris comentou bem, né? Apesar desse tema ter surgido aí para o fechamento de 31 de dezembro de 2022, ele vai repercutir para o futuro. O que a gente tem agora é que uma decisão individual do contribuinte não é mais tão definitiva assim, né? O próprio STF fala, se o quadro fático ou jurídico mudar, cessam os efeitos daquela decisão individual. Então, acho que mais do que nunca, primeiro, ver esse inventário aí de ações, as empresas checarem esse inventário de ações individuais aí transitadas em julgado, e verificar de fato se houve a quebra da coisa julgada em alguma dessas situações e prospectivamente aí monitorar bastante a jurisprudência, porque isso que eu falei, no Brasil tudo pode mudar, né? Legal. Obrigado, Sara. E Raquel, algumas palavras finais? Bem, em relação que teve muitas dúvidas à publicação das limitadas de grande porte, só para contextualizar um pouquinho melhor, né, o cenário, na verdade, essa decisão foi fruto de muitas outras liminares, né? Quando saiu a lei lá, as empresas entraram, porque é uma economia, de certa forma, né? Não publicar as demonstrações financeiras. E aí elas entraram com liminares, ganharam essas liminares, e nós temos até um ofício do Departamento Nacional de Registro do Comércio, antes de sair essa decisão da STJ, dizendo que é facultado, né, essas limitadas de grande porte a publicarem as suas demonstrações. Tá? Então, a gente tem a letra da lei, temos esse ofício do Departamento de Registro, né? E temos agora essa decisão. Essa decisão ela não é de repercussão geral, né? Então, se as empresas tiverem alguma dificuldade, seria interessante aí avaliar de entrar de repente com algum processo, né, judicial, obtendo alguma liminar, mas de qualquer forma a gente tem a literalidade da lei, tem a decisão do STJ para avaliar e amparar essa não publicação, tá? E agradeço mais uma vez a participação de todos e a paciência de nos ouvir, né, Kira? Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. O Cris, algumas palavras finais? Obrigado, Kira. Não, agradecer o tempo aqui com vocês. Eu acho que a gente conseguiu aqui pontuar, né, os principais temas que estão acontecendo nas diversas áreas que vão impactar as demonstrações financeiras. Talvez é isso, né? Eu acho que aqui são encontros para instigar alguns principais tópicos pelo tempo, mas ficar de olho nas nossas publicações também, e no resto do conteúdo que a gente tem colocado aí ao longo do tempo, né? Para estar, obviamente, informado sobre os principais assuntos. E continuem, né? Nos vemos daqui 3 meses para o fechamento de junho. Isso, espero que a reforma tributária já em pé e as definições finais das regras de preço de transferência. E Mari, você está conosco? Você pode algumas palavras? Vocês estão me escutando? Isso, agora sim. Agora sim, né? O computador quis dar um susto só. Então, acho que é o que o Cris falou mesmo, de dar uma olhada nessas normas, ver os principais impactos aí nesse primeiro trimestre do ano, que teve um pouco mais de coisa tributária do que contábil, né? Legal, muito obrigado. Mari, e agora, para a parte mais importante do webcast, que o Joyce vai nos falar quem levou o chocolate. Obrigado, Kíria. Agradeço a participação de todos e de todas. Agradeço a inscrição de todos. Passamos de 1.000, Kíria, esse evento. Chegamos quase a 1.100 inscritos. Hoje, quem foi o ganhador foi o senhor Jorge Nishimura, de São Paulo, capital. Peço que aguarde um contato nosso. Parabéns. Legal. Parabéns, Jorge. E agora a gente vai ter a prova final requerida pela aquelas pessoas que querem pontuar o treinamento para fins do CRC. Então, para todo mundo que já nos acompanhou pelo menos por 1h30, todo mundo vai receber um certificado.
E agora, para aquelas pessoas que querem pontuar o treinamento para fins do CRC especificamente, tem um requerimento de uma prova no final. Então, a gente vai rodar um vídeo para chamar a atenção para todo mundo chegar de volta ao micro para fazer essa prova final. Para quem quiser pontuação CRC. Então, para as pessoas que querem registrar o treinamento para fins CRC, tem uma prova onde você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Então, deve começar a aparecer na sua tela a pergunta número 1, que é qual que é a nova norma contábil sobre os contratos que entram em vigor em 1º de janeiro de 2023. E aí tem as 4 opções. A opção A, com combinação de negócio, a opção B, contrato de seguro, a opção C, receita de contratos com clientes, e a opção D, instrumentos financeiros. Então, aí você vai ter as 4 perguntas, precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acertar 3 das 4 a primeira vez, não se preocupa, porque você vai ter uma segunda chance, vai ser repetido as opções. Aí, falando... Aí, talvez, dando um pouco pensando um pouco sobre o evento que tivemos hoje. No nosso webcast de hoje, nós falamos sobre a nova norma de preço de transferência, as complexidades que isso traz, a abrangência desta norma, e aí como que vai ter as várias complexidades que tem na alteração desta norma que já entra em vigor agora em 2023. A segunda coisa que discutimos é coisa julgada, que é uma decisão do STF que saiu em 8 de fevereiro deste ano, que tem impacto bastante relevante tanto para fins fiscais, para várias empresas, e aí também para fins contábeis, que o impacto, em tese, com impacto até nas DFs do ano passado, e obviamente tem impacto recorrente para este ano. Além disso, discutimos a reforma tributária, a primeira parte dos impostos indiretos que está em discussão, e discutimos uma série de outros tópicos de novidades fiscais, inclusive a não mais ter a necessidade de empresas de grande porte limitadas publicadas em jornal de grande circulação. Discutimos os tópicos contábeis. Aí focamos em alguns tópicos contábeis, talvez o principal sendo a nova norma de contratos de seguros. Então, para as seguradoras, aplicando o FRS, a partir do início deste ano, a mudança para eles é radical na aplicação dessa nova norma. E aí, além disso, discutimos uma outra série de tópicos de novas normas contábeis e repassamos... no webcast, passamos o link para a publicação das novas normas aplicáveis a partir de 2023. Dado que as outras normas são muito específicas, que a gente não entrou nos detalhes de várias dessas alterações específicas, mas vale a pena repassar no detalhe para ver se são aplicáveis para a sua empresa. Então, foi isso que discutimos no webcast de hoje. Se tiver dúvidas, se você não conseguiu, que a gente não conseguiu responder a sua dúvida, você pode entrar em contato direto com os panelistas de hoje. Aí tem os e-mails dos panelistas de hoje no nosso evento. Além disso, aí lembrando, para a semana que vem, quarta-feira que vem, vamos discutir a declaração de imposto de renda pessoa física. De novo, minha sugestão, o que eu vou tentar fazer é fazer um minuto de minha declaração de imposto de renda e aí levar minhas dúvidas para falar com nossos especialistas na semana que vem, onde vamos falar sobre as novidades da declaração deste ano, quais são as principais dúvidas, desafios que tem na declaração. Então, espero que vocês conseguem se juntar conosco, onde vamos ter conosco a Flávia, a Marise e Thomas,
que são especialistas em várias áreas de... Então, nós temos tributários da pessoa física. E aí, junto com isso, de sofisticações que tem, investimento em fundos, planos de incentivo, planos de pagamento baseado em ações e as demais áreas de dúvida que normalmente tem. Então, em termos dos temas que tivemos para hoje, acho que foram isso, e aí espero ver todo mundo na semana que vem. Aí vamos ver como que... aí eu não estou conseguindo ver onde que estamos para fins da prova, mas aí a gente fica aqui esperando para o final da prova. E aí lembrando para todo mundo que já foi passado o link para o nosso site, onde você pode ver os próximos eventos que vamos ter. E também você pode também se inscrever para os links naquele site para os próximos eventos. E aí, eu espero que está passando agora as últimas perguntas de nossa prova, e aí na hora que termina que aí passaram já as 4 perguntas, acho que está passando os 4 perguntas pela segunda vez, para quem não acertou na primeira vez. Muito obrigado pela participação de todos e todas, e espero ver todo mundo na semana que vem para a gente discutir as complexidades de imposto de renda.